Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.3, exercício número 20. Vamos ao enunciado. Calcule a integral dupla. Integral dupla na região D de x, y² dA. D é limitada por x igual a 0 e x igual a raiz quadrada de 1 menos y². Bom, para calcular essa integral dupla, precisamos dos limites de integração, que é dado pela região D. Então, temos aí x igual a 0, uma reta, e temos x igual a raiz quadrada de 1 menos y², que representa aí uma semicircunferência. Ah, mas eu não consigo enxergar que é uma semicircunferência. Então, o que eu posso verificar? Se eu elevar ao quadrado dos dois lados, eu vou ter x² igual a raiz quadrada de 1 menos y² ao quadrado. A raiz simplifica com o quadrado, aí esse y² eu posso passar para cá, esse menos. Então, fica x² mais y² igual a 1, que é a equação de uma circunferência completa de raio igual a 1, né? Que seria x² mais y² igual a r². Tira a raiz quadrada de 1, que dá 1. Então, se a gente representar a região D, a gente colocar aqui o x, a gente tem x igual a 0, que é a reta, que é o próprio eixo x, eixo y, né? De outra cor. Então, a gente pegar aqui, ó, aqui é x igual a 0, e uma circunferência de raio 1, aqui é só meia, né? Porque é só a parte positiva, né? Se eu fosse desenhar a circunferência completa de raio 1, eu colocaria para a parte de trás. Como aqui é só a parte positiva, eu vou desenhar só aqui meia circunferência. Então, é semicircunferência, tá? Meia circunferência de raio 1. Essa função que está limitando. Essa é a região. Então, se eu tenho aqui x igual a 0, já está isolado, x igual a raiz quadrada de 1 menos y². Então, eu posso integrar do tipo 1 do tipo 2. Do tipo 1 seria dessa função até a função de cima, né? Que seria duas funções diferentes, né? Aqui seria o y negativo e aqui o y positivo. Lembrando que teria que isolar o y nessa equação e ficaria com a parte positiva e a parte negativa. E posso fazer do tipo 2, que é em relação a x, né? Que já seria de x igual a 0 até esse x aqui, que está isolado positivo, né? Que é igual aí a raiz quadrada de 1 menos y². Tá? Então, vou colocar aqui se fosse do outro tipo, isolar, para quem não conseguiu visualizar. Se eu isolar aqui, esse aqui ficaria a raiz quadrada positiva de 1 menos x². E essa seria menos a raiz de 1 menos x². Por que essa menos? Porque para o y, essa parte é negativa. Então, essa parte para baixo do eixo x é negativa. Então, quando eu isolo o y aqui, fica mais ou menos a raiz. Mais é a parte de cima, menos a parte de baixo. Fazendo a integral do tipo 2, xy², ou seja, em relação a x primeiro, eu faria de x igual a 0 até x igual a raiz quadrada de 1 menos y².
enquanto o y, que é a integração por último, tem que ser entre a constante desse valor até esse valor. Como o raio 1, aqui é o menos 1 e aqui é o mais 1. Então, é de menos 1 até 1. Tá? Essa é a integração que eu tenho aí para fazer do tipo 2. Então, eu tenho a integral de menos 1 a 1. Aí, eu vou integrar em relação a x, esse y² fica constante. Então, vai ficar a integral de x dx, que é x² sobre 2, variando de 0 até a raiz quadrada de 1 menos y². Depois, integral dy. Então, vamos ter integral de menos 1 a 1. Aí, aqui o y², esse 2 dividido por 2 é constante, ponho para cá. Substituindo os limites de integração, eu tenho a raiz quadrada de 1 menos y², que fica ao quadrado, menos o limite inferior, que não preciso nem colocar, né? Que ficaria menos 0 ao quadrado, integral é dy. Vou colocar só para registrar aí como que coloca o superior menos o inferior. Aqui vai dar 0, aqui a raiz quadrada vai simplificar com o quadrado. Então, a gente vai ter integral de menos 1 até 1. Aí, para facilitar a integração, a gente distribui esse termo aqui. Esse sobre 2, esse 1 sobre 2, que é o meio, eu posso escrever do lado de fora, que é constante. Então, aqui fica y² multiplicando por 1. E aqui menos y². Isso é integral em dy. Então, eu vou ter que a integral vai ficar meio vezes a integral de y², que é y² sobre 3, menos a integral de y², que é y² sobre 5, variando de menos 1 a 1. Substituindo os limites de integração, a gente vai ter meio. Aí, primeiro o limite superior, 1² sobre 3, menos 1 elevado à quinta sobre 5, menos o limite inferior. Então, fica menos 1² sobre 3, e aqui que era menos, fica mais menos 1 à quinta sobre 5. Então, vamos ter meio, aqui vai dar 1², dá 1/3, aqui fica 1 à quinta, 1/5, menos 1² dá menos 1, com menos daqui fica mais, então fica mais 1/3, aqui menos 1 à quinta, dá menos 1, com mais de fora, menos 1/5. Então, vamos ter meio, juntando as frações aqui, mesmo denominador, então fica 1 com mais 1, 2, 2/3, e aqui menos 1/5 com menos 1/5, menos 2/5. Então, temos meio, tiro o mínimo múltiplo comum entre os dois, que é 15, 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes o 2, temos aí 10, 15 dividido por 5, 3, vezes menos 2, menos 6, então a gente tem aí 4 sobre 2 vezes 15, aqui, aí esse 2 simplifica com 4, que fica 2, resultado da integral, 2 sobre 15 avos. Esse é o resultado da integral solicitada. Bom, eu espero que tenha gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!